Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma primeira reflexão nas salas, colocando cada um a sua opinião. E agora, então, nós vamos ter uma reflexão sobre esse trecho do Evangelho, que será feita pela Solange. Solange, por favor. Será que a Solange caiu de novo? Não, está aqui, está muda. Vamos pedir para ela ativar o som. Espera aí, Solange. Ative o som, por gentileza. Não, desativou. Ativa de novo. Mudo. Espera aí. Ativa o som, Solange. Do celular. Estou tentando. Aqui já está. Ok. Deu certo? Ok, então vou mais uma vez compartilhar. Você compartilha? Sim, só um momentinho. Obrigada. Nada. Ok, Solange. Obrigada. Bom, agora nós vamos à parte dos comentários em relação ao trecho do Evangelho que nós lemos, né? Nesse capítulo, nós temos pontos importantes, né? O primeiro ponto é começando com Zaqueu, o rico explorador que compreendeu que Jesus veio para julgar a injustiça e instaurar o reino de Deus, mostrando que até os ricos podem participar do reino, desde que pratiquem a justiça. E na parábola das moedas, nós temos uma advertência de que Jesus é o rei que vai julgar a todos, decidindo quem entra e quem não entra no seu reino. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. O que isso nos leva, né? Leva a refletir que aquele que deseja ser discípulo de Jesus se esforça para encontrar Jesus. E foi o que Zaqueu fez. Zaqueu era um homem muito rico, chefe de cobradores de impostos, que se aproveitava da sua posição para acumular riqueza de forma irregular. Mas nada disso impediu Zaqueu de encontrar Jesus. Ele tinha uma multidão à sua frente, as pessoas que não o viam com bons olhos. Além disso, ele era de baixa estatura. Porém, essas barreiras não impediram de ver Jesus. E para isso ele subiu numa árvore. Jesus viu o esforço de Zaqueu e foi se hospedar na casa dele. Zaqueu se arrependeu e abriu mão de parte de sua fortuna, doou aos pobres e ainda reparou os que havia prejudicado, seguindo o que está no capítulo 22, do versículo 1b do Êxodo, em que temos que o ladrão deverá restituir o que foi roubado ao proprietário. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2412, temos que, em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário.
Jesus elogia Zaqueu por causa do seu compromisso. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apossaram de um bem alheio, têm a obrigação de restituí-lo, ou, se a coisa não existe mais, de devolver o equivalente em natureza ou em espécie, bem como os frutos e lucros que o seu proprietário originalmente teria auferido. São igualmente obrigados a restituir proporcionalmente à sua responsabilidade e ao benefício auferido todos os que participaram de alguma maneira do roubo ou tiraram algum proveito dele, como conhecimento de causa, por exemplo, os mandantes, os que ajudaram, os que encobriram o roubo. Quanto à parábola das moedas, né? Eu vos declaro, a todo aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas ao que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. E o que nós refletimos sobre essa parábola, né? É que esta parábola, ela trata da realização do grande julgamento. Ela coroa toda a viagem de Jesus, mas ela não se refere mais à sua caminhada, e sim ao ponto de chegada, mostrando o que vai acontecer em Jerusalém. Comparando com Mateus, né, no capítulo 25, versículos de 14 a 30, nós vemos que em Lucas existem 2 parábolas misturadas, a do pretendente ao trono e a dos talentos. O texto, ele se refere à partida de Jesus para junto de Deus, onde ele receberá a realeza, para depois voltar e realizar o julgamento. No entanto, o julgamento será feito tendo em vista a justiça que cada um praticou. Quem praticou mais, participará mais do governo justo de Jesus. Quem praticou menos, participará menos. E quem não praticou nada, perderá tudo, porque o sentido da vida, proposta por Deus a todos, só pode ser atingido pela justiça praticada. Quanto aos que me odeiam e que não me quiserem por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. A parábola do pretendente ao trono faz uma referência a um acontecimento histórico do passado, quando Herodes Magno morreu e Arquelau, seu filho, foi a Roma, a fim de ser confirmado como o novo governador da Judéia. Uma delegação de judeus se opôs e foi punida com a morte. Desse acontecimento histórico, a parábola passa o que vai acontecer com Jesus. Os poderes da cidade vão se opor a ele e vão matá-lo. Com a sua ressurreição, porém, o julgamento recairá sobre eles e os condenará. O texto trata do que vai acontecer. Jesus se confrontará com a cidade e os seus poderes injustos. À primeira vista, os poderes injustos parecerão triunfar. Puro engano. Eles é que, mostrando a sua própria perversidade, ficarão condenados. Desse grande julgamento é que vão nascendo aos poucos, aqui e ali, neste e naquele tempo, os sinais do reino de Deus, o reino da justiça. E atentos, porém, não é possível ter o reino da justiça sem destruir primeiro o reino da injustiça. A chegada do Messias a Jerusalém. A chegada de Jesus a Jerusalém, a capital do povo judeu, é marcada por 2 reações diferentes. De um lado, o povo pobre o aclama como rei Messias, instaurador da justiça e da paz,
libertador dos pobres e fracos, enquanto as autoridades sentem-se ameaçadas no seu prestígio, que repousa grandemente na sua atitude injusta de promover e manter a desigualdade, temendo que o movimento de Jesus pegue fogo e transforme a situação. Da alegria da chegada, passamos à tristeza e ao choro, porque a cidade não vai compreender a última chance que lhe está sendo dada. E o primeiro ato de Jesus é tomar posse da casa do Pai, purificando não só a religião, mas toda a vida econômica e política do povo. No parágrafo 559 do Catecismo da Igreja Católica, tem-se a pergunta: como Jerusalém vai acolher seu Messias? Embora sempre se tivesse subtraído às tentativas de fazê-lo rei, Jesus escolheu o momento e prepara os detalhes da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. Ora, o Rei da Glória entra em sua cidade montado num jumento, conforme for anunciado pelo profeta Zacarias. Não conquista a filha de Sião, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso, os súditos do seu reino, nesse dia, são as crianças e os pobres de Deus, que o aclamam como os anjos anunciaram aos pastores. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, é retomada pela Igreja nos sanctos da liturgia eucarística, para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração no domingo de Ramos que a liturgia da Igreja abre a grande Semana Santa. Jesus chora sobre Jerusalém. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: se também tu, ao menos nesse dia que é dado, conhecesses o que te pode fazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Com Jesus entrando em Jerusalém, chegou o dia da visita de Deus à cidade. Na linguagem da Bíblia, a visita é o modo de falar do julgamento e da salvação. Deus vem até a cidade para pedir as contas de sua vida. A cidade praticou a justiça ou promoveu e multiplicou a injustiça através dos sistemas econômicos e políticos, sempre acobertados pela ideologia que faz o povo engolir gato por lebre? Jesus chora porque sabe que a cidade não vai aceitar o anúncio e a prática da justiça, que seria o caminho para a vida. E o resultado dessa recusa será terrível. A cidade será atacada e tomada pelos inimigos, sedentos de poder e riqueza. Tudo isso pode ser uma alusão ao que aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi tomada e incendiada pelos romanos. O julgamento será terrível. Na cidade não restará pedra sobre pedra. E por quê? Porque o cimento entre as pedras está cheio do sangue do povo explorado e oprimido. É por isso que a beleza da cidade é o clamor que o seu povo levanta até Deus. Será que isso continua a acontecer em nossas cidades? Onde está o clamor do povo pela justiça?
Jesus ataca os vendilhões do templo. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. De acordo com o catecismo da Igreja Católica, temos que Jesus, como antes dele os profetas, teve pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele, ele foi apresentado por José e Maria 40 dias após seu nascimento. Com 12 anos, ele decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas do Pai. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. Até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu Pai, uma casa de oração. Ele se indigna pelo fato de o átrio externo do templo ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu Pai. Não façais da casa de meu Pai um mercado. E seus discípulos lembram-se do que está escrito: o zelo por sua casa me há de devorar. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram o respeito religioso pelo templo. No limiar de sua paixão, Jesus, no entanto, anunciou a ruína deste esplêndido edifício, do qual não restará pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais, que vão se ter início com a sua própria Páscoa. Esta profecia, porém, foi erroneamente relatada por testemunhas falsas, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Longe de ter sido hostil ao templo, aliás, local em que ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento de sua igreja futura. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora então que nós ouvimos esta reflexão sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas, mais uma vez então iremos para as salas simultâneas, onde faremos mais uma vez uma reflexão sobre o texto anunciado. Agora com uma pequena modificação. Não é o que você entendeu do texto, mas aquilo que o texto fala na sua vida. O que o texto bíblico, o que a reflexão desta noite te exorta? O que ela traz luz no teu cotidiano, nos teus relacionamentos consigo mesmo, no teu relacionamento com Deus, no teu relacionamento com as demais pessoas? E o que o Senhor te propõe? Te propõe alguma mudança? Ou ele diz para que você siga adiante da forma como você está vivendo? Ou seja, é muito amplo e é pessoal. E nós vamos colocar essa nossa reflexão pessoal em grupo e também respondendo em forma de oração. Teremos 30 minutos, quando então retornaremos para esta sala principal. Até já.